Então, vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso de 1 a 12. Eu vou pedir ao reverendo Fernando que faça a leitura. Diz assim a palavra, irmãos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Louvado seja Deus pela sua palavra. Amém? Meus irmãos, Jesus, no começo do seu ministério, ele fazia vários milagres, vários sinais, né? E ele estava, nesse momento em que estamos lendo o texto aqui, em Cafarnaum. Na cidade de Cafarnaum, existia uma casa ali, eu achei interessante o texto, que ele fala assim, vou ler na minha versão, tá? Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. E quando nós lemos esse texto e vemos, em Cafarnaum, Jesus tinha uma casa em Cafarnaum. Provavelmente essa era a casa de Pedro. Então, Jesus estava na casa de Pedro, e ali era considerada a sua casa, como os irmãos, né, os discípulos, e Jesus vivia com os seus discípulos, uma irmandade profunda. Então, era a casa de Jesus. Jesus morava lá, na casa de Pedro. Então, quando falaram em Cafarnaum que Jesus estava na casa dele, e todo mundo começou a ouvir, porque ele havia curado um leproso, e o leproso contou para todo mundo o que Jesus tinha feito, todo mundo foi para lá, para a casa dele, em Cafarnaum. Pessoal, gente, curou o leproso, o que não pode fazer esse homem, né? Quem é esse homem? Vamos conhecê-lo. E a casa de Pedro ficou empanturrada de gente. Gente para tudo quanto foi lado. Aquele povo querendo ver o mestre, querendo conversar com Jesus, e Jesus ali. E o texto diz que Jesus, lá no verso 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. O povo queria ouvir a palavra de Deus. O povo queria ouvir a palavra de Deus. Jesus pregava a palavra de Deus pura para aquelas pessoas. E é isso que as pessoas querem. Quando se fala do evangelho, da nova mensagem, não é nada mais do que a mensagem eterna do Senhor Deus para as nossas vidas. E Jesus estava pregando sobre essa palavra. Não tinha Novo Testamento
né? Se nós prestarmos atenção, não tinha Novo Testamento para Jesus pregar. Jesus estava pregando aonde? Sobre o Evangelho. No Velho Testamento. Mostrando àquelas pessoas o poder de Deus, o amor de Deus, o conhecimento de Deus das suas vidas, o quanto o Senhor os amava, a respeito do amor de Deus para as suas vidas. E enquanto Jesus falava disso para aquele povo, que estava sedento, 4 homens, que também tinham ouvido falar de Jesus, trouxeram uma pessoa paralítica numa cama. A cama era bem pequena, né? Não era uma cama, né? As camas que nós temos hoje, baú. Era uma cama pequena. As pessoas não tinham condições que nós temos hoje. E aquele homem vivia naquela cama, e cada um do seu lado, porque o texto diz que eram 4, foram levar aquele paralítico para Jesus conhecer. Ele havia curado o leproso. Por que ele não iria curar aquele paralítico? Então, quando chegou lá, a casa estava entupida, não conseguiram entrar. O texto fala que até a porta não tinha por onde passar, né? Então, eles foram por fora da casa, pelo eirado, subiram por cima da casa. E aí eu estudei, achei vários textos falando como é que era a casa naquela época, e uns diziam que era de um jeito, outros diziam que era de outro. O importante é saber que o texto diz que, olha, eles fizeram um buraco no teto da casa. Uns dizem que era de palha, outros dizem que era de barro amassado, mas o importante é que eles abriram um buraco ali e passaram com aquele homem. Eles olharam onde Jesus estava e passaram com aquele homem ali no lugar em que Jesus estava. E Jesus, olha só o texto, o que o texto diz? O texto diz que Jesus, olhando para aqueles homens, aqueles 4 homens, ele olhou para os 4 homens e, vendo a fé deles, olhou para o paralítico. Olha o que o texto diz lá. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregando por 4 deles. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura do teto, baixaram a maca onde estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, olha o que Jesus disse. Jesus disse ao paralítico. Ele olhou para os homens que estavam carregando Jesus e, vendo a fé daqueles homens, ele disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O Senhor atendeu a fé daqueles homens, olhando para eles, respondendo para o paralítico. E deu ao paralítico aquilo que o paralítico precisava. Muitas pessoas podiam olhar e pensar, aquele cara quer andar, né? Aquele cara quer andar. Mas Jesus olhou para o paralítico e falou para ele: perdoados estão os seus pecados. Como é maravilhosa a obra de Deus em nossas vidas. O Senhor dá o que nós precisamos. Então, continuando o texto, olha o que aconteceu. Estavam ali, verso 6, estavam ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Eles estavam abismados. Uai, quem pode perdoar pecados é Deus. Existem ritos para que isso aconteça, né? Eles eram doutores da lei. Eles sabiam cada vírgula que a lei tinha para apresentar. E eles, daquele seu conhecimento, né, ficaram assim, pensando consigo mesmo. Aquele texto diz que eles não falaram. Eles apenas pensaram isso. Um olhava para a cara do outro assim, né? Sabe aquele olhar de lado? Olha assim, dá uma piscadinha. Tu viu? Né? A pessoa olha para o outro. Mas Jesus sabia o que ia nos seus corações. E o texto diz assim, lá no verso 8. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse:
por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? E fez uma pergunta para eles, meus irmãos, que é bem a chave do que acontece nos nossos dias. Jesus olhou para eles e disse assim: que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e anda? Olha a pergunta que Jesus fez. Jesus não perguntou qual era a vontade dele. Jesus não perguntou, não falou com aqueles escribas a respeito das pessoas que estavam descendo, carregando, sobre a fé daqueles homens que eles tinham no poder de Deus para aquela pessoa. Jesus olhou para os doutores e disse assim: o que é mais fácil? O que é fácil? Quantas vezes nós fazemos o que é fácil da nossa vida? Né? O que é mais fácil? E às vezes nós escolhemos o que é mais fácil. Jesus está falando para eles aqui: o que é mais fácil? Que pergunta interessante. Jesus faz em nossas vidas o que tem de ser feito. Ele dá para nós o que nós precisamos receber. Não é questão de ser fácil ou de ser difícil. Mas o Senhor, preocupado também com aqueles que estavam ali ouvindo a palavra de Deus, olhou e disse para eles assim, continuando, lá no verso 10. Ele continua na pergunta no verso 9. O que é mais fácil dizer? Os seus pecados são perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e anda? E continua no verso 10. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levanta-te, pegue a sua maca e anda. O Senhor disse isso, né? Sabendo que, na opinião dos doutores, falar é fácil, fazer é que é difícil. Não é? Isso é o dia a dia das nossas vidas. Falar é fácil, fazer é que é difícil. Mas houve um motivo para que o Senhor ordenasse aquilo para aquele homem. E o texto diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. É para que nós saibamos que o Senhor perdoa, que o Senhor atuou na vida daquele paralítico. Para que nós saibamos do amor de Deus para com as nossas vidas, que o Senhor atuou na vida daquele paralítico. Jesus disse: eu te digo, levanta-te, pega a sua maca e vá para casa. Verso 12, ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Quantas pessoas estavam ali vendo esses acontecimentos? Quantos personagens nós vemos nesse acontecimento relatado? Né? Não foi relatado apenas por Marcos, foi relatado também por Mateus e por Lucas. É igual, muito parecido o texto. Igualzinho. Eu vi os três e falei: nossa, normalmente tem a questão da diferença de quem vê, né, para dizer o texto, e os três dizem a mesma coisa. Aconteceu desta maneira. Nós vemos 4 homens que se colocaram nas mãos de Deus e atuaram para trazer um conforto na vida de uma pessoa que eles amavam. E aqueles homens confiantes em Deus levaram aquele seu amigo aos pés de Jesus. E receberam, quando atuaram em favor deles, o que o Senhor tinha de melhor para a vida daquele homem. Nós vemos os doutores da lei que ficavam duvidando do poder do Senhor, da sua autoridade, daquele que estava fazendo a vontade de Deus na terra.
E nós vemos um pecador paralítico necessitando do poder de Deus em sua vida, para uma renovação, para uma transformação de sua vida, para uma vida nova. Três tipos de personagem numa história assim tão rápida, né? Ela é contada bem pequena assim, em todos os evangelhos. E nós podemos nos perguntar, quem somos nós? Nós estamos olhando para a lei, sendo legalistas, querendo pegar o ponto no i, ou queremos fazer a vontade de Deus? Nós queremos atuar nas vidas das pessoas ao nosso redor, para levar-lhes a mensagem do Evangelho, para atuar em suas vidas em benefício delas e para a glória de Deus. Ou nós somos pecadores, necessitados da ação de Deus em nossa vida para uma transformação e renovação? Daquela história, os homens receberam, após aqueles momentos, no final de tudo, alguns foram extasiados com a obra de Deus, quando olharam na palavra e viram como é que o Senhor responde. Nós vimos pessoas que trabalharam na obra de Deus em prol dos outros e receberam a sua resposta. Mas quando nós pensamos naquele homem que pegou a sua maca, colocou debaixo do braço e teve a sua vida renovada, transformada, uma vida que precisava ouvir do Senhor, que os seus pecados estavam pagos, que ele não tinha mais pecado em sua vida. Nós não sabemos o que era, mas sabemos que o Senhor olhou para aquele coração que estava sofrido, para aquele coração que não sabia, mas estava despedaçado. E o Senhor transformou a sua vida. Se o Senhor tivesse, naquele momento, apenas olhado para o paralítico e dito, os seus pecados estão perdoados, aquele homem já estaria transformado. Mas o Senhor, além disso, para a glória de Deus, para mostrar aos homens o seu poder e a sua autoridade, também transformou a sua vida material. E quando ele saiu dali, carregando a maca, e as pessoas olharam para ele, todos os que estavam ali, o que eles olharam? Estão olhando para um homem que está levando a sua maca e estava paralítico? Ou um homem que tinha sido perdoado, que tinha sua vida transformada? E no final das contas, nós sabemos o que é melhor. Nós olhamos aquele homem e vemos que ele teve os seus pecados perdoados. Que a sua vida foi transformada pela presença de Cristo. A gente não sabe o nome dele. Não é estranho isso? Mas quantos nós não sabemos o nome? E o Senhor transforma as vidas. Louvado seja Deus por isso. Porque Ele quer transformar as vidas das pessoas. E não é questão de bênção material. Não é questão de poder. Não é questão de empáfia, de dizer que é acima dos outros. Ou dizer que está abaixo dos outros e transformar isso em empáfia. Mas viver e trabalhar e receber e dar tudo de sua vida para a glória de Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra maravilhosa, que nos chama a receber dele, a vontade dele para a nossa vida. Amém?